Eu quero saudar a todos na paz do Senhor. E um bom dia mesmo, de todo o meu coração, a todos os seguidores do meu YouTube. Inscreva-se para você seguir os meus estudos, meus ensinos, para que Deus possa te abençoar cada dia em sua vida. Meu prezado e dileto ouvinte, irmão em Cristo, nós hoje vamos meditar no livro de Romanos, capítulo 8, o versículo 14 em diante, que fala uma frase muito importante, uma vida muito importante, dos que vivem na terra. A igreja de Jesus, ela é espiritual. A igreja de Jesus não é material, não é parede, não é fachada, não é símbolo. A igreja de Jesus é você, é eu, é todos aqueles que aceitam o Senhor como seu Salvador. Torna-se igreja de Jesus. A palavra igreja, que significa eclésia, na palavra grega, é uma comunidade. É uma comunidade de pessoas. Então, o versículo 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, a frase que está falando todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, é mais do que um sinônimo para os cristãos. Ela descreve o estilo de vida daqueles que são filhos de Deus. Paulo está estimulando a não viver segundo a carne, mas mortificais as obras do corpo. No versículo 13, você vai ver. Portanto, ser guiado pelo Espírito de Deus envolve a mortificação progressivamente os apetites pecaminosos da natureza inferior. É um mistério muito grande entender a palavra de Deus. Porque nós estamos num tempo trabalhoso, estamos num tempo difícil, que as pessoas vivem de aparência, vivem nas suas belezas, guiado pelo o movimento carnal, e dizendo que estão no Espírito. Quanto mais completamente as pessoas forem guiadas pelo Espírito Santo, mais completamente obedientes a Deus elas serão e se viverão conforme o seu padrão de santidade. Meu prezado e dileto ouvinte, visto que a palavra grega traduzida por guiados, aqui é uma palavra grega, guiado é o particípio presente, pode ser traduzida, portanto, quanto estão continuadamente sendo guiados pelo Espírito de Deus. Essa direção não deve se restringir ao conhecimento objetivo dos mandamentos das Escrituras e ao esforço consciente para obedecer-lhe, embora mais conscientemente o inclua, ao invés disso, incluir mais completamente o fato subjetivo de ser sensível às inspirações do Espírito Santo. Durante todo o dia, inspiração que se genuína do Espírito Santo não nos estimularão a agir contrariamente às Escrituras.
Então, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, eles não distorcem as Escrituras. Ele tem um caráter moderado, um caráter pessoal, ele não anda atrás de vantagem, porque eles são guiados pelo Espírito Santo. Jesus, ele, na sua pavimentação, ele disse, ele caminhando aqui, ele disse aos seus discípulos, na última ceia, que ele estava ceando, ele disse, no mundo tereis tribulação, mas tem bom ânimo, eu venci. Então, o caminho para Deus, o caminho de Jesus para Deus era a cruz. Não era que ele tinha que passar pela cruz. Não era que ele tinha que morrer, como muita gente usa a linguagem. Mas era o propósito de Deus. Enviou Jesus para abençoar a muito, para proteger a muito do mal. Não é que aqui você está livre, o que acontece com o ímpio pode acontecer com o justo. Ninguém aqui está livre disso, não. A salvação que a Bíblia fala não é aqui. Com certeza, absolutamente, Jesus vai voltar para vir buscar uma igreja lavada, uma igreja guiada pelo Espírito de Cristo. Porque o Espírito Santo tem vários nomes. Aqui está dizendo que é o Espírito de Deus. Ele já recebeu outro nome, Espírito de Deus. Então, na frente, ele se fala Espírito de Cristo. Se o tal não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E como era que o Espírito de Cristo operava? Veja a vida de Jesus. Jesus, ele não corria atrás de fama. Jesus não corria atrás de primeiro lugar. Então é o Espírito Santo, é humilde. É humilde. Se o tal não tem a humildade que o Espírito dá, os homens que é chamado pelo Espírito Santo, aguado pelo Espírito Santo, ele é humilde. Ele não compra ninguém, ele não quer comprar ninguém. Ele deixa que o Espírito Santo, ele atue na vida de cada um. Porque para isso o Espírito veio. Jesus disse, eu não vos deixarei órfão, mas enviarei outro Consolador para que esteja convosco. Esse Consolador é quem lembra o homem do pecado, ele é quem guia o homem na justiça. Se o tal não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Diz a palavra de Deus aos Romanos, no capítulo 8 do livro de Romanos, e o versículo 8 e o versículo o versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne.
Nós somos devedores, não a carne. A carne a gente não deve nada. Para viver segundo a carne. Mas viver segundo o Espírito de Deus. O Espírito Santo. Aquele que trouxe você para entender a palavra de Deus. Então, no versículo 14, esclarece bem direitinho, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, qual clamamos a papais. Nós não somos escravos de ninguém, nós somos livres. A libertação veio através de Jesus. Quando o homem volta para se escravizar, porque o Espírito Santo já saiu dele. Ele se escraviza através de vantagem, escraviza através da fama. Ele quer que o seu nome brilhe na terra. Ele está escravizado. A igreja de Cristo, a igreja de Jesus, irmão, a igreja de Jesus, ela nunca foi aceita. E nunca será aceita pela sociedade. Faça o que fizer. Ninguém abraça ela. Então, se estás agradando o mundo, é porque o Espírito de Deus já saiu de vós. Misturado com o mundo, com o sistema. O sistema. Jesus foi rejeitado porque ele não atuou no sistema. João Batista foi descapitulado, foi tirado a sua cabeça porque ele não atuou com o sistema. Os apóstolos foram mortos, foram perseguidos porque eles não atuaram com o sistema. Então, existe muita gente enganado, servindo mais ao sistema do que a Deus, e dizendo que está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Mas o Espírito Santo esclarece a você. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, que nós temos um espírito, nós temos uma consciência, nós temos um sentimento que Deus nos deu, soprou em nós, que somos filhos de Deus, o mesmo Espírito. O Espírito Santo nos concede segurança subjetiva de que somos filhos de Deus. Abba é a palavra aramaica para o Pai. Que somos filhos de Deus. É o seu Espírito. É o Espírito Santo que testifica com você. Não é o seu corpo, não é a sua carne. Qual é a diferença que nós temos materialmente? Nenhuma. Todos é pecador. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas através do Espírito Santo, através da revelação da palavra, que a nossa segurança é a palavra, não é o pastor José, não é o pastor fulano, não é o pastor Betrano, não é a palavra. A palavra de Deus é quem ilumina os nossos corações. Jesus Cristo, ele foi quem morreu para abrir este caminho. O véu do templo se rasgou-se. Então, se nós queremos chegar a Deus, o caminho é Jesus. Ele é o caminho, não adianta ir para o outro caminho, que você não vai chegar a Deus.
Então, naquele dia, meus amados irmãos, a primeira vez que Jesus voltou à terra, ele nasceu de uma mulher, ele conviveu aqui na terra, cresceu, ele comeu, ele andou junto mais os pecadores, ele conviveu aqui, mas ele não se submeteu ao sistema que operava naquela época, é o mesmo que opera hoje. E todos aqueles que são chamados filhos de Deus, Deus conserva. Ele é fiel. Ele é quem conserva os seus filhos. Se nós somos filhos, somos logo herdeiro. Também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Jesus está voltando para vir buscar a sua igreja. Não se canse de esperar. Não é coisa que se coloca na cabeça não de alguém, não. É a Bíblia que fala. É a palavra de Deus pura, genuína. Se nós somos filhos, somos logo herdeiro. Somos logo herdeiro. As escrituras frequentemente indicam que Deus guia seus filhos através do sofrimento antes de ele alcançarem a glória de Deus. Deus conservou Jesus até a cruz. E ele conserva também você. Ele conserva a minha pessoa. Ele conserva fulano. A Bíblia mostra dois povos. Um que segue as coisas boas e outro que segue o mal. Então, naquele dia vai ser separado. Quando Jesus vier agora, ele não vem mais para salvar. Jesus vem para julgar. Ele vem como juiz. Ele vem sobre a proteção de Deus. Arrodeado com os seus anjos. A nuvem que se fala que ele vem sobre as nuvens, ele vem sobre a proteção de Deus. A nuvem, quando descia no tabernáculo, ele enchia todo o tabernáculo, era a proteção de Deus. Então, o homem que é cheio da palavra de Deus, o homem que é ocupado na palavra de Deus, ele não se preocupa com a fama, com o crescimento desta vida. Porque a Bíblia diz, lá no Salmo 37, o versículo 25, ele diz: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar pão. Quem serve a Jesus, irmão, ele é abençoado. Quem serve a Jesus, ele é protegido. Protegido pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estou preocupado com tribulação. Eu não estou preocupado com o selo disso, com o selo daquilo. Não, Deus é quem nos protege. Eu não estou preocupado por fulano defender a igreja, Bertano defender a igreja. Quem defende a igreja de Jesus é o Espírito de Deus. O que tem de acontecer, há de acontecer. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz, de 1 Coríntios, diz assim, olha, 1 Coríntios, capítulo 1,
E o versículo 9 diz assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamado, para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus. Ele não vai deixar seus filhos se embaraçar. Ele não vai deixar seus filhos tropecer. Ele não vai deixar seu filho fazer vendaval. O filho de Deus é protegido, é conservado na terra. As mãos é estendidas sobre ele. Nada lhe falta. Nada lhe falta. O salmista, ele teve razão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada lhe falta. Está faltando alimentação nesta manhã, mas espera que de noite chega. Está faltando alegria, vai chegar alegria. Não se desespere, porque o Senhor é fiel, fiel é Deus. Ele lhe chamou e lhe conserva até o fim. E que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.